Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema central do direito penal, a proteção da liberdade pessoal. Vamos entender como a lei cria um verdadeiro escudo que não para de se expandir para proteger esse direito tão fundamental. Nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos entender qual é o bem jurídico protegido aqui, a base de tudo. Depois, passamos para as ferramentas clássicas do Código Penal. Na sequência, vemos como a lei se atualiza para novos desafios, entendemos um princípio super importante, o do soldado de reserva, e no final, a gente amarra tudo com os pontos-chave. Certo. Então, para começar, qual é o bem que o direito penal está tentando proteger quando falamos desses crimes? É a liberdade. Mas em que sentido? Essa citação do Canutilho é, a pedra fundamental de tudo. A ideia é bem direta. O Estado, a República, todo o aparato político, tudo isso existe para servir as pessoas e não o contrário. A nossa liberdade e a nossa dignidade são o ponto de partida e também o limite do poder do Estado. E essa proteção, ela não é só uma ideia bonita, não. Ela está solidamente ancorada em leis muito importantes. Está lá na nossa Constituição como um dos fundamentos da República e também em tratados internacionais que o Brasil assinou. Por isso a gente diz que a tutela penal da liberdade é pluridimensional, ou seja, ela tem várias facetas e é negativa, no sentido de que impõe um dever de não fazer, de não interferir indevidamente na liberdade de cada um. Ok, entendido o porquê de proteger, vamos ver o como. Quais são as ferramentas mais clássicas, os primeiros crimes que o Código Penal criou para formar esse escudo protetor? O primeiro e mais básico é o constrangimento ilegal. A essência dele é essa: usar de violência ou de uma ameaça séria para forçar alguém a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa contra a própria vontade. É a violação direta do poder de escolha. Do lado dele, a gente tem o crime de ameaça. Aqui, a pegada é um pouco diferente. O foco não é forçar uma ação imediata, mas sim intimidar, perturbar a tranquilidade da pessoa com a promessa de um mau futuro. E essa comparação deixa a diferença bem clara. De um lado, no constrangimento, o objetivo é prático, é um resultado imediato. Do outro, na ameaça, o objetivo é psicológico, é gerar medo. E atenção a um detalhe fundamental: na ameaça, o mal prometido tem que ser injusto. Já no constrangimento ilegal, não necessariamente. Esse é um ponto que costuma cair em prova, viu? Mas o direito não para no tempo, né? A sociedade muda, novas tecnologias surgem e, com isso, aparecem novas formas de ameaçar a liberdade das pessoas. O escudo legal precisa se adaptar. E olha só como essa evolução é recente. Nos últimos anos, a gente teve mudanças legislativas muito importantes. Em 2021, finalmente, o stalking virou crime. No mesmo ano, foi criada a figura da violência psicológica contra a mulher. E agora, em 2024, a intimidação sistemática, o famoso bullying, também foi criminalizada. O crime de perseguição, ou stalking, veio preencher uma lacuna gigantesca na nossa lei. Ele criminaliza justamente aquele comportamento obsessivo, repetitivo, que pode transformar a vida de uma pessoa num verdadeiro inferno, tirando a paz e a sensação de segurança. Mas atenção! Para ser stalking, não basta um ato isolado. A lei exige 3 elementos essenciais. Primeiro, a ação de perseguir. Segundo, e muito importante, a reiteração, ou seja, tem que ser um comportamento repetido. E terceiro, essa perseguição tem que gerar um resultado específico, ou ameaçar a integridade da vítima, ou restringir a locomoção dela, ou invadir a privacidade. Já a lei de 2024, que trouxe o tipo penal do bullying. O foco aqui é proteger principalmente o bem-estar psicológico contra aquela intimidação que é sistemática, intencional e repetitiva, feita por meio de humilhação ou discriminação. E aqui tem um ponto que está gerando bastante debate. Percebam a diferença na punição. O bullying, digamos presencial, tem pena de multa. Já o cyberbullying, a versão online, tem pena de reclusão de 2 a 4 anos. É uma diferença gritante que nos faz pensar sobre o que o legislador considerou mais grave e o porquê desse alcance e dando potencial do ambiente digital. Agora, para a gente conseguir organizar todos esses crimes na cabeça, a gente precisa entender um princípio fundamental do direito penal que se aplica perfeitamente aqui, o princípio da subsidiariedade. Essa analogia do soldado de reserva é simplesmente perfeita para explicar a subsidiariedade. Pensem em crimes como constrangimento legal, como soldados que ficam no quartel. Eles só são chamados para a batalha se um crime mais grave, um capitão ou um general, já não estiver em campo. Na prática, funciona assim.
Se alguém usa de violência para forçar uma pessoa a entregar o celular, isso é um constrangimento ilegal. É, mas é também um roubo. Como o roubo é mais grave, ele absorve o constrangimento. O soldado de reserva fica no quartel e quem atua é o crime principal. Isso evita que a pessoa seja punida 2 vezes pela mesma conduta. Bom, a gente passou por bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos só recapitular as ideias mais importantes que vimos aqui. Então, para levar para casa, a liberdade pessoal tem uma proteção jurídica muito forte. O Código Penal cria escudos em camadas, desde os crimes clássicos até os mais modernos. Vimos que constrangimento ilegal e ameaça se diferenciam principalmente no objetivo. E super importante, a lei está sempre evoluindo, e tudo isso é organizado pelo princípio da subsidiariedade, o nosso soldado de reserva. E fica aqui a reflexão final. Se a lei evoluiu para lidar com a internet e redes sociais, o que vem por aí? Na era da inteligência artificial, da vida cada vez mais digital, quais serão os próximos desafios? De que novas camadas o nosso escudo de proteção vai precisar? É isso, pessoal. Se essa análise ajudou a organizar as ideias, a entender melhor a matéria, não se esqueça de deixar aquela curtida e de se inscrever no canal para a gente continuar desvendando o direito penal. Até a próxima!